Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues e essa é a quinta unidade da nossa disciplina de gestão da qualidade. Vou fazer agora minha audiodescrição. Para quem não me conhece, eu sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, olhos claros, estou usando uma blusa branca com detalhes verdes, uma calça preta, sapatinhos vermelhos e atrás de mim nós temos uma parede branca também, com detalhes verdes, escrito as iniciais EAD, de Educação à Distância, e Mudando Realidades. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante que está relacionado aos custos da qualidade, mais especificamente ao custo da não qualidade. Vamos nessa? Muito bem. Então, os objetivos desta aula nós vamos conhecer mais uma ferramenta, que é o programa 5S, e identificar suas principais características e as suas principais aplicações, tá certo? Muito bem. O programa 5S surgiu no Japão há muito tempo, na década de 1960, mas ele é uma prática, uma ferramenta que vem sendo trazida por gerações e gerações, vai sendo passada de pai para filhos, e foi incorporado nas organizações. Lembra do Demme, do Juran, que eu comentei com vocês na primeira unidade? Pois é, eles estiveram lá pelo Japão, observando o que as empresas faziam, em especial a Toyota, e compilaram essas informações todas em forma de livro. E aí eles observavam o que era feito e essas práticas começaram a ser adotadas como as ferramentas da qualidade que a gente conhece. Hoje nós vamos falar sobre essa nova ferramenta que é o 5S. O programa 5S surgiu no Japão, como eu disse para vocês, em meados da década de 1960, quando se notou que as fábricas japonesas estavam muito sujinhas e muito desorganizadas. Os operários conviviam com essa realidade sem nem se perceber. E aí a implantação do programa contribuiu para recuperar essa imagem, né, de mudança, de hábitos, essa boa prática de bons costumes nas organizações. E aí eles denominaram essa ferramenta de 5S. Mas por que 5S? Porque essas 5 atividades, elas se iniciam com a letra S em japonês, que são elas: Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke. O que significa cada uma dessas palavras, professora? Bem, o programa 5S, ele é um ciclo, ele está ligado à prática, aos bons costumes, aos hábitos determinados por essas 5 ferramentas. A primeira que nós vamos ver é o Seiri, que é o senso de quê? De utilização. Sim, se algo não é útil, ele só atrapalha, certo? Está ali perto da gente, é algo que não precisa estar perto. Então a ideia é essa, é fazer o descarte de tudo que não é útil, tudo que não é necessário no nosso ambiente de trabalho. Então, por exemplo, já viu que antigamente as pessoas costumavam deixar a mesa cheia de coisas assim, entulhava, que às vezes até era difícil ver quem era a pessoa que estava trabalhando ali? Pois é, na verdade, geralmente esse tipo de coisa acontece quando a gente precisa fazer esse descarte, tirar as coisas que não são importantes ou que não são úteis ou que atrapalham, certo? Na bolsa da gente também, às vezes a gente costuma carregar coisas por anos e anos e às vezes nem utiliza. Então é importante a gente de vez em quando tirar aquilo que não é necessário, né? Para que eu vou carregar peso se não vou precisar daquilo? A ideia é a mesma.
Dentro das nossas organizações, existem coisas, ferramentas, hábitos que a gente vai deixando ali perto da gente e que não tem utilidade prática nenhuma. Se a gente for olhar bem, até atrapalha. Então é importante fazer esse descarte, tirar essas coisas que não são úteis, tá certo? O segundo S quer dizer Seiton, que quer dizer também organização em português. É aquele momento em que, depois que eu descartei tudo que eu não precisava, eu vou dar uma destinação para aquelas coisas e colocar tudo no seu lugar, organizar o que é bom, o que é útil, cada coisa no seu lugar. E o que não é útil, que eu já descartei, eu posso vender, doar, jogar no lixo, enfim, já me desfiz. E o que ficou é porque é útil, então eu vou colocar cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa. E preferencialmente colocar etiquetas, que é para quando eu precisar daquele material, eu saiba onde está. O que é útil, o que é necessário, fica aqui pertinho de mim. O que talvez eu precise em algum momento, mas não uso o tempo todo, fica numa distância média. E aquilo que eu nunca uso, ou que eu não preciso, fica distante, vai embora, certo? Lembrando sempre de deixar cada coisa no seu lugar e etiquetar tudo. O próximo passo é o Seisou, que quer dizer limpeza. E essa limpeza, pessoal, não inclui apenas a limpeza física. Bem, é uma tendência natural, né? A gente organiza, descarta o que não quer, etiqueta o que quer, deixa tudo no seu lugar e naturalmente a gente já vai limpando, organizando e deixando tudo limpinho, muito bem. Mas inclui também a limpeza do ambiente emocional, do bem-estar das pessoas, sabe? Aquela coisa de evitar diz que me disse no ambiente de trabalho, fofocas, coisas que fazem com que a energia não fique boa, né? Então, esse tipo de coisa deve ser evitada, deve ser deletada da vida da gente, porque também não ajuda, só atrapalha. Então, quando a gente fala em limpeza, em bem-estar, a gente não está se referindo apenas ao plano físico, mas também às nossas emoções, às nossas descargas de adrenalina, né? Tudo aquilo que pode fazer com que o ambiente de trabalho se torne um lugar pesado, sabe? Carregado. Então, essa filosofia japonesa inclui isso também. Tá? A limpeza e organização do ambiente físico e do ambiente emocional também, tá certo? O próximo passo é Seiketsu, que é a padronização, ou seja, todos aqueles hábitos novos, eles passam a se tornar padrão, eles passam a ser comuns do nosso dia a dia. Então, a partir de agora, tudo que não for útil, eu descarto logo, ou eu coloco no lugar certo, ou eu crio esse hábito de deixar o que é útil, o que é necessário perto de mim, e as outras coisas que não preciso, eu deixo mais distante. Esse hábito de organizar as coisas, o hábito de fazer com que o meu ambiente de trabalho seja o mais leve possível. Então, isso tem que ser o padrão, isso tem que ser uma prática. Lembra na primeira unidade que a gente falou que a gestão da qualidade é como se fosse uma filosofia, né? Um jeitão de ser? Muito bem, é por conta disso. Essas ferramentas todas que a gente está aprendendo, a gente passa a incorporar essas práticas dentro da nossa organização. Bem, e a quinta e última disciplina, que está muito ligada às demais, é o senso de disciplina, né? É de manter, né? Manter.
manter sempre aquela prática, manter sempre aquele padrão, manter sempre o descarte, manter sempre a organização, manter sempre o descarte do que não é necessário, a limpeza, seja física ou seja emocional, e o padrão, aquele vai ser o nosso padrão, né? Está muito ligado à questão da disciplina. Minha mãe dizia que melhor do que limpar é não sujar, não é? Então, muito melhor do que tratar uma doença é evitar que ela ocorra, né? É prevenir. Por isso que é tão necessário esse quinto elemento dos 5S, tá certo? Então, é por isso que a gente chama de 5S, justamente porque todas essas palavras, elas começam com a letra S. Mas, professor, é tão difícil gravar essas palavras em japonês. Então, em português, as pessoas adotaram essa ideia do senso, né? Dificilmente nós dizemos que não temos bom senso, não é verdade? Todos nós sabemos que temos um bom senso. Então, para o português, elas foram traduzidas com essa palavra senso na frente. Então, seria senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e senso de disciplina. E aí, dessa forma, em português também nós temos a ferramenta 5S, que vai nos ajudar a manter o que é útil pertinho da gente, o que é, às vezes, útil numa distância média e o que não é útil a gente vai descartar, né, jogar fora da outra finalidade, tanto para as coisas físicas como para as coisas energéticas, né, as coisas que estão ligadas ao nosso bem-estar emocional, ao nosso bem-estar mental, tá certo? Bem, como eu disse para vocês, em português foi incorporada essa palavra senso na frente. Então, seiri é o senso de utilização, seiton é o senso de organização, seiso é o senso de limpeza, seiketsu é o senso de padronização e shitsuke, que é o senso de disciplina. 5 sensos muito importantes que a gente precisa ter. Então, as organizações japonesas, elas são unânimes em dizer que o 5S é a base física e comportamental para o sucesso dessas ferramentas gerenciais e passou a ser adotada por várias organizações do mundo como um pré-requisito de seus modelos de gestão. Então, é quase que necessário, é quase que padrão. Muitas empresas, quando elas pensam em adotar um sistema de gestão da qualidade, quando elas pensam em implantar a qualidade e sua certificação dentro das organizações, é muito comum assim, que elas façam todo esse processo dos 5S. Elas tiram um determinado período, né, uma semana, às vezes até mais, se for necessário, e vão implantando passo a passo essas ferramentas dentro da organização, que são os 5S. Né? Eu diria assim que provavelmente 40% de um sistema de gestão da qualidade e certificado comece com um 5S. Certo? Muito bem. Depois de se transformar numa grande potência, o Japão passou a ser foco de pesquisas de outros países que iam para lá para conhecer suas ferramentas. E aí, nessa época, foram utilizadas essas ferramentas para justificar, né, os ganhos de produtividade. Eles observaram, nossa, eles fazem muitas coisas legais. E aí foi a época que surgiu a questão da qualidade total, na década de 80. Na sequência surgiu esse sistema de produção just in time, que é o JIT, vocês já devem ter escutado, ou pelo menos ouvido falar nas aulas de logística. Falou-se também em manutenção produtiva total, que é o TPM, né? Total Productivity Management. São os círculos de controle da qualidade, CCQ,
né? E princípios de melhoria contínua que a gente viu desde a unidade 2, que é o Kaizen. Todas essas são ferramentas ou sistemas que a gente usa para implantar a qualidade dentro das organizações. Agora, para saber mais um pouquinho, se vocês tiverem interesse em aprofundar mais sobre esse assunto, a gente recomenda que vocês façam a leitura desse capítulo 6 aqui, 5S Housekeeping, mas o livro está em português, tá? Desse livro de Renato Nogueira Lobo, Gestão da Qualidade, também está na minha biblioteca do SUAP, tá certo? Essas são as nossas referências básicas da aula de hoje e espero vê-los na próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.